Hoje, se o tempo esfria, a gente só liga o aquecedor e pronto. Essa facilidade nos fez esquecer como se manter aquecido de verdade. A verdade é que na Idade Média eles entendiam de conforto térmico muito mais do que imaginamos. E tudo começa pela estrutura mais básica, as paredes. A maioria das casas camponesas era construída com paredes de pau a pique, uma estrutura de madeira preenchida com uma pasta de argila, palha e esterco animal. Era uma técnica barata, mas surpreendentemente eficaz para isolar o ambiente do frio cortante. Primeiro, os construtores criavam uma treliça de varas de madeira. Depois, preparavam a mistura pastosa, amassando argila, areia, palha e esterco fresco com os pés. Essa pasta era aplicada sobre a treliça, preenchendo todas as frestas. O esterco continha fibras que funcionavam como um aglutinante poderoso, diminuindo rachaduras durante a secagem e aumentando a resistência da parede. A escala desse trabalho era imensa. Uma única parede de 3 por 2 metros podia exigir mais de 1 tonelada da mistura, o peso de um carro popular. E lembre-se, tudo isso era misturado e aplicado manualmente, sem nenhuma máquina para ajudar. Isso mesmo. As paredes da casa eram literalmente feitas de fezes. O mesmo esterco que fertilizava os campos era o componente essencial que impedia a estrutura de rachar e desmoronar, mantendo o pouco calor gerado pela família do lado de dentro. Com as paredes de esterco secas, a casa precisava de uma cobertura, e a lógica de usar materiais orgânicos e imperfeitos continuava no telhado. O telhado da maioria das casas era feito de como, uma camada muito espessa de palha ou juncos amarrados sobre uma estrutura de madeira. Era uma cobertura pesada, mas um isolante térmico fantástico, que também abafava os sons externos. Feixe por feixe, a palha seca era amarrada à estrutura, começando de baixo para cima, com cada camada se sobrepondo à anterior. A fumaça da lareira interna, que não tinha chaminé, subia e impregnava a palha, agindo como um inseticida e fungicida natural. Isso ajudava a preservar a estrutura e a afastar parte das pragas. Um telhado de como bem construído podia ter mais de 30 centímetros de espessura. Ele chegava a pesar até 40 quilos por metro quadrado, o que é o equivalente a ter uma criança de 10 anos deitada sobre cada metro quadrado do seu teto. O mais bizarro é que o telhado era um ecossistema. Insetos, ratos e até pássaros faziam ninhos na palha, transformando o isolamento térmico em um zoológico particular que vivia e se movia bem em cima da cabeça dos moradores. Com paredes e tetos selados, a casa se tornava uma caixa escura e fechada. A necessidade de luz criava o ponto mais fraco no isolamento, as aberturas nas paredes. Janelas de vidro eram um luxo impossível para a maioria. As pequenas aberturas eram vedadas com materiais improvisados, como pano embebido em gordura animal, para permitir a entrada de alguma luz sem deixar o vento passar. Uma solução comum era esticar um pedaço de linho na abertura e encharcá-lo com óleo ou gordura. Isso tornava o tecido translúcido e barrava o vento, mas enchia o cômodo com um cheiro constante de ranço. Uma alternativa mais cara, usada em igrejas, eram painéis de chifre de animal fervido e achatado, que distorciam completamente a visão. Para se ter uma ideia do custo, no século XIV, um único e pequeno painel de vidro para uma janela podia custar o equivalente a um mês inteiro de salário de um artesão qualificado. Era simplesmente inviável para a população comum. A ironia é que, para não passar frio, as pessoas criavam um risco de incêndio gigantesco. Elas usavam um pano engordurado, altamente inflamável, a centímetros de distância das velas e tochas que precisavam para a iluminação noturna. Enquanto os camponeses usavam esterco e gordura, a elite tinha uma solução muito mais grandiosa para o frio: paredes de pedra com metros de espessura. Mas essa solução criava seus próprios problemas. Nos castelos, o isolamento vinha da pura massa das paredes de pedra. Elas criavam um ambiente com temperatura estável, mas que era, na prática, perpetuamente frio e úmido. A sensação era de viver dentro de uma caverna de pedra. As paredes maciças absorviam o calor das lareiras muito lentamente e o irradiavam de volta à noite. No entanto, a pedra fria também condensava a umidade do ar, fazendo as paredes internas escorrerem água.
O ar tinha cheiro de poeira e pedra molhada, e o som ecoava por toda parte, reforçando a sensação de vazio. As paredes do castelo de Bodiham, na Inglaterra, tinham até 2,5 metros de espessura na base. Você poderia estacionar um carro de lado dentro da espessura da parede e ainda sobraria espaço. Pense nisso. E a solução para a umidade constante era pendurar tapeçarias caríssimas nas paredes. O luxo de viver em um castelo incluía a necessidade de usar obras de arte como se fossem toalhas gigantes para absorver a água que escorria das paredes. Seja com esterco ou tapeçarias, a lição era a mesma. Manter o frio do lado de fora era uma batalha constante de engenharia improvisada. Mas a própria casa era apenas a primeira linha de defesa. Mas uma vez que a primeira linha de defesa estava de pé, a batalha se movia para dentro. O desafio agora era transformar o interior escuro e úmido em um lugar minimamente habitável, e a solução mais óbvia era também uma das mais perigosas. A fonte de calor central na maioria das casas era um fogo de chão, uma fogueira aberta no meio do cômodo principal. Não havia chaminé. Era a forma mais básica e direta de aquecimento, mas também uma que cobrava um preço diário da saúde dos moradores. A família se reunia em volta de uma pedra ou poço raso onde a lenha queimava o dia inteiro. O calor irradiava para todos, mas a fumaça subia e preenchia todo o espaço antes de escapar lentamente por um buraco no teto. Isso deixava uma camada de fuligem em tudo, e o cheiro de fumaça impregnado nas roupas era tão forte que distinguia um camponês de um nobre apenas pelo olfato. Um fogo aberto dentro de casa liberava níveis de material particulado centenas de vezes maiores que os limites de segurança recomendados hoje. Era o equivalente a trabalhar o dia inteiro dentro de uma churrascaria mal ventilada, inalando fumaça de forma constante. E aqui vem o absurdo. A mesma fumaça que causava tosse crônica e envenenava lentamente os moradores era essencial para a sobrevivência. Ela curava as carnes penduradas nas vigas e matava os insetos e parasitas que viviam no telhado de colmo. Aquele fogo no chão aquecia o ar, mas o piso de terra batida ou pedra continuava sendo uma fonte de frio constante. A solução para manter os pés quentes era engenhosa, mas profundamente insalubre. Para isolar os pés do chão gelado, as pessoas cobriam o piso com camadas de juncos e palha. Essas camadas, no entanto, raramente eram limpas ou trocadas, acumulando todo tipo de sujeira ao longo de meses ou até anos, tornando-se uma massa orgânica compactada. Primeiro, uma camada de juncos frescos era espalhada. Com o tempo, restos de comida, ossos e dejetos de animais eram pisoteados e se misturavam à palha, e uma nova camada era simplesmente jogada por cima. O humanista Erasmo de Roterdã descreveu os pisos ingleses do século XVI como uma coleção de escarros, vômitos, urina de cães e homens, e outras imundícies inomináveis. Essas camadas podiam acumular uma espessura de até 10 centímetros ao longo de um ano. Isso é o equivalente a caminhar sobre um colchão orgânico em decomposição com a altura de um coturno moderno. O mais bizarro é que essa massa de lixo em decomposição gerava seu próprio calor através do processo de compostagem. O chão literalmente aquecia a casa a partir da própria podridão. A solução para o frio era viver sobre o lixo. Enquanto os camponeses viviam sobre um chão que apodrecia para se aquecer, a elite dos castelos enfrentava outro problema. As imensas paredes de pedra irradiavam um frio cortante, e a solução para isso era surpreendentemente portátil. Em castelos, tapeçarias de lã grossa eram penduradas nas paredes não apenas como decoração, mas como tecnologia de isolamento térmico móvel. Elas eram uma barreira literal e caríssima contra o frio que vinha da pedra. As tapeçarias eram penduradas a alguns centímetros da parede, criando um bolsão de ar estático que reduzia a perda de calor. Elas também absorviam o som, tornando as salas mais aconchegantes. No entanto, eram ninhos perfeitos para traças e piolhos, e precisavam ser levadas para fora para serem limpas, uma prática que deu origem ao batedor de tapete. Uma única tapeçaria de alta qualidade podia custar o mesmo que um navio de guerra da época. Pense nisso, era como isolar as paredes da sua casa com obras de arte que valem milhões de reais cada uma. Mas o absurdo é que as tapeçarias eram consideradas mobília. Quando um nobre se mudava, ele simplesmente enrolava suas tapeçarias e as levava, desmontando o isolamento térmico das paredes e deixando para trás um castelo frio e inabitável.
Mesmo as tapeçarias ofereciam um conforto limitado contra o frio implacável de um castelo. A verdadeira aspiração da nobreza era um espaço permanentemente aquecido, um oásis de calor construído dentro da própria fortaleza de pedra. Esse lugar era o solar, um cômodo privado e aquecido para a família nobre, geralmente localizado acima do salão principal. Era o ponto mais próximo do conforto térmico que a época podia oferecer à elite. O calor do grande salão subia e aquecia o piso de madeira do solar, que também tinha sua própria lareira com chaminé, garantindo calor sem fumaça. Para reter esse calor, as janelas eram pequenas e cobertas com cortinas pesadas. Ser convidado para o solar era um enorme símbolo de status, significando que você fazia parte do círculo íntimo da família. A temperatura no solar podia ser de 5 a 10 graus Celsius mais alta que no grande salão. Essa era a diferença que, no inverno, separava o conforto de uma miséria congelante e constante. A ironia está no nome. Solar vem de solarium, lugar de sol. No entanto, para manter o calor, este era um dos cômodos mais escuros do castelo, onde a luz solar era deliberadamente sacrificada em nome do conforto. Do fogo que envenenava, ao chão que apodrecia, até o quarto mais quente que sacrificava a luz, aquecer um ambiente na Idade Média era sempre uma troca. O calor nunca vinha de graça. Se aquecer a casa era uma negociação perigosa, a última linha de defesa era também a mais antiga, o próprio corpo. Quando o ambiente falhava, a sobrevivência voltava ao isolamento mais básico e pessoal, começando pela pele. A roupa pessoal, com múltiplas camadas de lã, era a forma mais essencial de isolamento térmico individual. Era a primeira e mais importante barreira contra o frio, um verdadeiro casulo protetor que cada pessoa carregava consigo para onde quer que fosse. O sistema era simples, uma túnica de linho contra a pele, e por cima uma ou mais túnicas de lã grossa, mantos e capuzes. As fibras da lã criavam milhões de bolsões de ar que aprisionavam o calor corporal. A lã também absorvia até 30% de seu peso em umidade sem parecer molhada, afastando o suor e evitando a perda de calor. A sensação era de usar um tecido pesado e áspero, que cheirava a ovelha e odor corporal. Um conjunto completo de roupas de lã de inverno para um adulto podia pesar mais de 7 quilos. Pense nisso, era o equivalente a usar permanentemente um colete com o peso de 7 sacos de arroz, um fardo constante em troca de calor. O mais bizarro é que o conforto térmico era regulado por lei. Leis suntuárias proibiam camponeses de usar certos tecidos ou peles, mesmo que pudessem pagar. O nível de aquecimento de uma pessoa era determinado por sua classe social, tornando passar frio uma obrigação legal. Mas apenas as roupas, por mais pesadas que fossem, não eram suficientes contra o frio cortante das noites. Era preciso uma fonte de calor constante, e a solução mais comum no campo era trazer os próprios animais para dentro de casa. Em muitas casas rurais, conhecidas como longhouses, a família vivia sob o mesmo teto que seus animais de fazenda. A estratégia era simples e direta: aproveitar o calor corporal gerado pelo gado para aquecer o ambiente compartilhado durante os meses mais frios. A casa era uma estrutura longa, com a família morando em uma ponta e os animais na outra, separados por uma divisória simples. Durante a noite, o calor dos corpos do gado se espalhava pela casa. A experiência era viver com o som constante de animais e um cheiro forte de esterco e feno úmido. Essa prática, aliás, ainda existe em comunidades remotas na Anatólia e no Himalaia, provando sua eficácia milenar. Uma única vaca gera cerca de 1000 watts de calor, o mesmo que um aquecedor elétrico pequeno. Ter 5 vacas dentro de casa, portanto, era como manter 5 aquecedores ligados 24 horas por dia, sem gastar uma única lasca de lenha. A ironia é que o problema também era a solução. O esterco produzido pelos animais dentro de casa era coletado e usado como fertilizante. Depois de seco, virava combustível para o fogo. A família vivia ao lado de sua fonte de aquecimento, combustível e adubo, num ciclo fechado e fedorento. Viver com animais resolvia parte do problema do aquecimento ambiente, mas à noite ainda era o momento mais perigoso.
Quando o fogo se apagava, a única opção que restava era juntar os corpos para lutar contra a queda de temperatura. A forma mais comum de se manter aquecido durante o sono era toda a família, e às vezes até os servos, dormirem juntos na mesma cama. O objetivo era compartilhar o calor corporal e criar um bolso de ar quente sob os cobertores para sobreviver à noite. Viver com animais resolvia parte do problema do aquecimento ambiente, mas a noite ainda era o momento mais perigoso. Quando o fogo se apagava, a única opção que restava era juntar os corpos para lutar contra a queda de temperatura. A forma mais comum de se manter aquecido durante o sono era toda a família, e às vezes até os servos, dormirem juntos na mesma cama. O objetivo era compartilhar o calor corporal e criar um bolso de ar quente sob os cobertores para sobreviver à noite. A cama era geralmente um grande saco de tecido cheio de palha, jogado no chão do cômodo principal. Ao anoitecer, adultos e crianças se amontoavam sob cobertores de lã, um emaranhado de corpos pressionados uns contra os outros. A expressão "arrumar a cama" vem da necessidade diária de afofar essa palha, que se compactava após uma noite. A privacidade era inexistente, em troca de calor. A temperatura dentro de uma cama compartilhada por 3 ou 4 pessoas podia ser até 15 graus Celsius mais alta do que a do ar no resto do cômodo. Isso criava um verdadeiro microclima de sobrevivência em meio ao frio congelante da noite. Essa prática se estendia para fora de casa. Viajantes e peregrinos que se hospedavam em estalagens frequentemente dormiam na mesma cama gigante com completos estranhos. O pagamento era por um lugar na cama, não por um quarto privativo. Da lã que vestia o corpo ao calor dos animais e por fim ao amontoado de estranhos numa mesma cama, a sobrevivência no frio medieval dependia de uma verdade simples. O calor mais confiável era aquele gerado por outro ser vivo. As paredes eram feitas de esterco, o chão era um tapete de lixo em decomposição e o aquecimento central era o calor de uma vaca dormindo ao seu lado. Então, da próxima vez que você reclamar que o ar-condicionado demorou para gelar o quarto, lembre-se, você aperta um botão para ter conforto. Eles viviam sobre a própria imundície para não morrer de frio.